Prata da Casa. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Eu sou o Ronaldo Gomes e começa agora mais uma edição do programa Prata da Casa. E o programa Prata da Casa deste dia trouxe para dialogar conosco o simpático Paulo Coscac. Quem é o Paulo Coscac? O Paulo Coscac é o sujeito que faz acontecer o circuito Seu Carlos Rock, que é um projeto que se destina à ação social, além, obviamente, de dar visibilidade ao trabalho fantástico da moçada que toca aqui na nossa cidade. Paulo, é um prazer te receber aqui no estúdio. Obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. Eu vejo bastante, acompanho bastante pessoal, principalmente alguns amigos, né? O Tatu, o pessoal da Substance veio já aqui. Então é bem gratificante estar aqui e poder falar de um projeto tão bonito como esse. Que legal, que legal. Paulo, eu queria começar te perguntando o seguinte, cara. Tu, na verdade, desenvolveu um trabalho que tanto ele tem uma relevância social muito grande, eu acho, porque vocês acabam ajudando Sim. instituições enfim, grupos de pessoas desprivilegiados economicamente, não é? Além do que, com isso, tu também está dando um up, uma motivação a mais na cena cultural da cidade. Então, eu te pergunto o seguinte, você é um profissional, pai de família, etc., de onde surgiu essa relação? Você é apaixonado por música? Sempre fui. Como é que surgiu lá isso? atrás, na época do Sprite Sounds, você deve lembrar de alguma coisa desse tipo, a gente montou uma banda, eu tinha uns 14, 15 anos. Pode crer. E chegamos na final. Então, assim, depois disso, nunca mais consegui ter uma banda, não tenho talento para tocar nenhum instrumento. Eu brinco até com o pessoal que eu sou um músico frustrado, porque eu adoro música, mas não sei tocar, não tenho ritmo para nada. Claro. Até para assoviar eu sou desafinado. Então assim, Ótimo. eu tento fazer o que eu posso com a música porque é paixão mesmo. Claro. E para passar pro meu filho. Eu tenho um filho de 13, junto com a minha esposa Bianca, e ele toca bateria, ele tem uma baita coordenação. E é uma coisa assim, eu tento, pai, faz o teste comigo aqui, ó, e aí ele faz dum, 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 e eu já tô dum, pum, pum, e não sai, não rola. Não tenho jeito pra música. Mas eu sou apaixonado. Claro. E como é que surgiu essa ideia tua? Você tem uma preocupação social, além da questão da música? Inicialmente foi uma ideia do Serjão. Do Serjão. Do seu conhecido Serjão. Você sabe que o Serjão eu toco com ele, nós temos a banda Pro Rádio. Sim, justamente. E foi uma ideia do Serjão de fazer um evento que divulgasse as bandas da cidade, claro, e fizesse uma arrecadação social. E eu tinha vindo de um evento o primeiro evento que a gente fez em São Carlos foi em janeiro, foi o São Carlos Motofest. Isso foi em janeiro. Em março, o Serjão apareceu com essa ideia. E aí eu chamei ele no Face e falei, Serjão, deixa eu organizar esse negócio. Porque assim, banda da cidade, adoro rock, cara, deixa eu fazer isso. Não vou poder tocar, não tenho banda, não sei fazer nada. Deixa eu organizar. Ele falou, então a gente vai se reunir, vai reunir todo mundo, tem X bandas, que vão, acho que umas 12, 13 bandas, a gente vai se reunir e vai organizar tudo. E eu trabalho, ainda sou CLT e trabalho com gestão de projeto. Claro. Então, assim, foi um grande projeto. Quando a galera chegou e se organizou e falou assim, não, eu falei, galera, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e o pessoal foi dando ideia, foi se alimentando a ideia, isso foi em março. Eu frequento bastante motoclube por conta do cenário de rock and roll da cidade. Cheguei num amigo meu, no Catóia, do Pacto Motoclube, falei, cara, a gente pode fazer um evento de rock aqui? Ele pode. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Ele, não, pode. Faz aí. E aí foi que ganhou cara. Aí eu cheguei num pessoal, falei, galera, vamos montar um grupo, vamos se organizar, vamos ver quem tem disponibilidade, quem tem interesse, e é assim que funciona até hoje. Que bacana. Quem tem disponibilidade e interesse para tal data em tal lugar. E surgiu de uma ideia assim do Serjão, virou um monstro. Não, o Serjão é uma figura muito querida, a gente é amigo já de um bom tempo. Ele teve aqui, foi logo no começo dos programas Prata da Casa, eu entrevistei aqui. E que interessante. Bom, o que eu queria dizer é que ainda bem que tu não está tocando nada, porque se tu tocasse com a banda não teria um facilitador para fazer acontecer a coisa tão bacana assim. Cara, e uma questão que eu acho relevante nesse sentido. A cultura tem uma importância muito grande em todas as sociedades. E Sim. A cultura musical ela tem um poder grande de agregar pessoas, enfim.
Quando surgiu essa questão, e eu estou lembrando que vocês fizeram um evento junto com o Substance para ajudar uma entidade assistencial aqui da cidade, não é? Como é que surge esse projeto para você? Você já trabalha com projetos profissionalmente? Sim. Mas essa dimensão do social, você tem algum conhecido, alguém, enfim? Não. Veio da vontade mesmo da gente já fazer. A gente já fazia um trabalho social, mas era uma coisa, eu e minha esposa. Claro. Você tem alguma roupa para doar? Ou o pessoal tá precisando aqui em tal lugar, mas com essa proporção, com a quantidade de gente ajudando, é a primeira vez. Então, pra gente, a primeira entidade foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama. Isso. Então, assim, a gente não imaginou que fosse levar esse tipo de trabalho e conseguir ajudar tanta gente. Não tive isso. Eu falava pra você, eu fiz pensando que ia ser uma coisa gigante, eu ia ajudar um monte. Não esquece. Nunca tive essa idealização, inclusive, de ser um grande facilitador do trabalho social. E foi uma coisa assim, já que a gente vai resgatar o cenário do rock, que a grande parte das pessoas falou assim, que estava esquecido desde 2002, 2003, que foi a última movimentação grande da cidade, vamos fazer tudo junto. Vamos trazer o serviço social, que muita gente é movida por serviço, às vezes quer ajudar e não sabe como, então a gente vira um facilitador. E as bandas que muitas vezes não tem espaço para tocar, o cara tem uma banda de garagem e não consegue tocar em lugar nenhum, vem tocar com a gente. Então, a gente teve, nas 5 primeiras etapas do circuito, a gente teve 8 etapas até o momento. Certo. As 5 primeiras estrearam bandas. Novas bandas? Novas bandas. Foi um movimento muito legal. Claro. Então, de você poder fazer... Pô, você vê, é cara bom. Pô, você é da música, você sabe, tem muita gente boa que às vezes fica escondida e não consegue uma foto ou um material para divulgação, alguma coisa desse tipo. Essa foi a minha ideia quando eu criei aqui junto com o pessoal o Prata da Casa. Sabe? Que era ter um espaço para que o músico viesse mostrar a sua arte e o pessoal visse isso. É óbvio que o programa vai além da questão somente da música. Eu já trouxe outras pessoas, o pessoal do João Rock, não é? Legal. Eu já trouxe o Marcos Rogério também, num programa que é um cara que promove um produtor cultural das antigas da cidade, faz um trabalho excelente, porque é óbvio, o músico tem aquela qualidade da execução musical, mas ele depende também, muitas vezes, de alguém que crie um espaço. E é nesse sentido que eu acho que a ideia do circuito foi fantástica, por isso eu não sabia dessas novas bandas que formaram a partir do projeto. Tem a primeira, por exemplo, se a gente puder falar nome, é a Cova. Já são músicos que tinham outras bandas e foi a estreia deles foi naquele dia. E é uma banda hardcore, pô, se você pegar assim, é uma banda comercial. Se fosse na época de Raimundos, 97, 98, tava na rádio. É esse perfil. E é uma baita banda, cara, uma pegada mais forte e tocaria numa rádio. Claro. Aí a gente teve segunda etapa, cover de Misfits. E aí você vai vendo, aparece uma banda nova aqui, posso tocar? Eu não tenho espaço, posso tocar com vocês? Cara, pode, vamos achar uma data aí. E aí a gente conseguiu como grande aliado os motoclubes, o Pacto Leões, RPM e o Bodes. São uns motoclubes com bastante gente na cidade. E é onde tem o rock and roll, é o cenário do rock and roll hoje. O pessoal dos motoclubes já fica um alerta aqui, um aviso que eu vou entrar em contato com eles para trazê-los para um bate-papo também. Seria muito bacana. E são outros grandes facilitadores do serviço social. Claro. Então você vê, vira e mexe, eles se juntam, tem um irmão passando necessidade, eu tenho uma família que está com problema, vamos... E aí o primeiro estalo que eu tive foi o serviço social, rock and roll, motoclube, sabe? Foi juntar tudo numa coisa só. E aí a gente saiu marcando data, assim, teve 2 datas que não aconteceram. Certo. Então a gente consegue fugir do cenário mais pop da cidade, que são aquelas grandes casas, e trazer isso para um lugar que a pessoa não precisa pagar. Ela tem uma cerveja num preço bem em conta, ela consegue ver banda que está começando, que está em ascensão. Claro. Tem muita banda já famosa na cidade que também vem, eu vou fortalecer esse movimento que vocês estão fazendo um negócio legal. Claro. E com isso trazem bandas que estão começando. Então é um negócio muito bacana. Muito, muito interessante isso. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. As praças públicas, os espaços públicos existem para a população, obviamente que isso tem todo um mecanismo para poder desenvolver um evento numa praça,
conversar com a prefeitura, com os setores específicos para cuidar disso, enfim. Mas a gente tem um monte de espaço que pode ser melhor aproveitado, melhor ocupado, justamente com cultura, com música, com arte, com poesia e tal. Aí eu te pergunto duas coisas. A primeira, o circuito do Seu Carlos Rock, ele vai contemplar, por exemplo, o trabalho com poetas? Eu estou pensando nisso porque no Prata da Casa da semana passada eu dialoguei com o Toninho Belforte Lavaca, tá? Antônio Belforte Lavaca, que além de músico e professor, ele é um poeta, escreve poesia e tal. E é muito bacana, eu lembro de certos eventos que eu vi, assisti filmes da década de 70, por aí, que você tinha, o pessoal reunia para tocar, mas tinha o poeta, enfim, uma série juntava de uma música coisas. com o sarau, Claro. alguma coisa. E aí eu te pergunto, está dentro do programa ou do projeto do Seu Carlos Rock agregar a poesia, o teatro, outras formas de arte ao trabalho É até de vocês? bacana você tocar, porque eu tinha pensado assim, e lá atrás, pessoal, o que vocês acham de a gente fazer uma etapa do circuito com MPB? E o pessoal falou, pô, não vamos misturar as coisas, vamos deixar o rock e o MPB. Então eu pensei assim, criar alguma coisa que não tivesse o nome Circuito Seu Carlos para MPB. A gente poderia pensar, e isso é muito bacana, se você topar trocar uma figurinha comigo depois, da gente abrir com um sarau, por exemplo. A gente pega 2, 3 poetas, pô, cara, hoje a gente vai ter o circuito, vai ser em tal lugar, mas a gente vai ter um sarau antes. A gente pode pôr um sarau no meio. Eu acho uma coisa que você consegue justamente fazer o que você falou. A gente agrega toda a cultura e atrai público, até que não foi para ver o rock, mas ele tá lá. Perfeito. Ele vai, mas já que eu tô aqui, eu vou tomar uma cerveja, eu vou ver essa banda. Oh, gostei dessa banda, gostei desse cara. Pô, essa tela aqui que esse cara pintou aqui enquanto o pessoal tava cantando é muito bacana. Perfeito. Então, é uma coisa muito legal. Eu tenho as idealizações, assim, não dá eu não consigo fazer nada sozinho, é impossível. Claro. Ainda mais trabalhando, a minha esposa hoje, a Bianca, ela é o braço direito, esquerdo e o pescoço. Ela me ajuda com muita coisa. E então, eu consigo ter muita ideia. E eu não gosto de ter uma ideia, só ter a iniciativa e não ter a acabativa. Isso me frustra se eu não consigo. Lógico, então, lógico. se eu tenho só ideias e ela fica na ideia e eu não começo a fazer, para mim tá tudo bem. Mas se eu comecei a fazer, eu tenho que ver aquela coisa se caminhando, sabe? Se encaminhando, vendo como um rio, para onde que a gente tá indo. Às vezes você consegue editar o fluxo. Claro. Às vezes vem muito forte. Vem muita gente querendo ideia, tendo ideia. E isso é muito legal também. Não, eu achei muito interessante porque poderia ter o circuito Seu Carlos Rock, o circuito Seu Carlos MPB, Isso. o circuito Seu Carlos Hip Hop, justamente. Seu Carlos poesia, que o Seu Carlos teatro. fosse o chamariz para outras culturas, para outras frentes. Mas o pessoal, os músicos que estão no grupo principalmente falaram, não mistura agora, vamos firmar a identidade. Sim, não. Vamos mostrar que o rock ainda é um cenário muito forte na cidade. E aí eu pensei, bom, eu vou tentar tocar algumas coisas em paralelo. Consultei alguns músicos, falei, galera, vocês têm intenção de tocar MPB? A gente acha alguma coisa para fazer. Porque tem lugar que você vai e às vezes ele quer uma música ao vivo, mas não dá para pôr um rock, nem o só voz e violão. Às vezes não é o que o público quer ali naquele lugar. Perfeito. Mas imagina assim, se a gente levar num espaço, o Semac, por exemplo, e eu tiver um cara pintando uma tela e uma banda tocando, a gente tem tudo a ver com valor. Perfeito. Sabe, você agrega as culturas e só agrega o valor e aumenta a produção de conteúdo dentro do mesmo evento. Muito bom. Pessoas, esse cidadão simpaticíssimo que vocês estão escutando é o Paulo Coscac, é o cara que faz o circuito funcionar, é a cabeça por trás desse movimento. E, como ele mesmo disse, o ritmo dele é parecido com o ritmo do Pinguim do Batman, então ele não vai tocar nada e nem assoviar, mas ele vai fazer o seguinte, ele selecionou 2 clipes para nós, um agora vai rodar no meio do programa e o segundo clipe vai ser ao final, depois que nós nos despedirmos. Paulo, o que o pessoal vai assistir agora, que é o clipe de uma banda que é produzida, assessorada pelo trabalho do Paulo e que está dentro do trabalho desenvolvido pelo circuito Seu Carlos Rock. Quem vem aí agora? Agora a gente vem com o Matheus Leite and the Rock Brothers Band. É uma banda da cidade, uma banda autoral, é uma banda
que eu tive o prazer de conhecer nesse meio do circuito São Carlos. Eles vêm com uma proposta de rock, folk rock. Então já tem um teaser do Matheus nas páginas para o lançamento de um EP com 4 músicas autorais. Então tá vindo forte aí, a gente fica com o Matheus Leite, The Rock Brothers Band. Beleza. E aí a gente já recomeça. Muito bom, você acabou de ver e ouvir o Matheus com uma pegada de folk rock, um trabalho autoral muito consistente, bastante encorpado, muito bem desenvolvido. E nós seguimos aqui com o nosso bate-papo com o Paulo, que é o senhor circuito, seu Carlos Rock and Roll. Paulo, me diz mais uma coisa. Nós falamos antes do clipe a respeito dos espaços, vamos dizer assim, de criar outras sessões do circuito, não é? E aí eu te pergunto uma outra coisa. Além do pessoal, do bacaníssima pessoal dos motoclube que estão ajudando dentro desse projeto, outros setores envolvidos como estão? O poder público, por exemplo, libera espaço? Como é que você faz se você quiser fazer um show na Praça 15, por exemplo? Tudo vai da autorização da Secretaria da Habitação. Foi uma proposta até dos próprios músicos a gente não se envolver com política. Perfeito. Mas em contrapartida a gente precisou do poder público, por exemplo, a fechar a Rua do Pacto e a Rua do Leões, para poder ter eventos bacanas. No Leões, por exemplo, a gente colocou 5 bandas em cima de um caminhão. Sem fechar a rua não seria viável. Lógico. No Pacto a gente levou brinquedos, aqueles brinquedões para crianças que a gente vê em parque de diversão, não seria possível. Então tem um vereador e tem um assessor que ajudam muito a gente nisso. Perfeito. A função do poder público é justamente ele ajudar a população. Não é que ele dá um jeitinho, ele fala, cara, você tem que fazer, o processo é esse. Claro. Faça com antecedência e resolva. Não é que ele vai lá e faz pra mim, não tem jeitinho. E é uma coisa que eu gosto muito também. Porque é uma coisa clara, transparente, justamente. E que atende ao interesse da população. Você faz isso, tem que preencher esses documentos, você vai entregar em tal lugar. Porque muitas vezes você fica desorientado, né? Você vai numa secretaria, tem que ir a outra. A gente tentou chegar na Secretaria da Cultura para levar para o Bicão. Porque eu visualizei assim, um baita de um evento desse, eu conseguiria levar 6 bandas, por exemplo, no Bicão. E levar o circuito, o circuito já esteve no Bicão. Mas é um processo mais burocrático. E aí, atualmente eu não consigo despender um tempo, porque eu trabalho para ir na secretaria, minha esposa também trabalha. Então a gente não conseguiria ir lá e preencher o que precisa, todos os requerimentos. Mas está mapeado, é uma vontade muito grande. A gente, por exemplo, fazer um circuito surpresa na Praça 15 no domingo da feira. Perfeito. Pegar assim esses 4, 5, a gente sabe que tem maluco que vai ligar, vai puxar energia, vai tocar. E vai ser um baita atrativo, porque o lugar ali é propício até, né? Então aquele centro fica vazio muitas vezes, da Praça 15. Não, isso é interessante. Eu moro ali perto, eu moro no Santa Marta, então eu passo por ali. Normalmente eu passo por ali. E eu fico pensando justamente, da cidade de onde eu venho, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, acontecia isso. Tinha as feiras de artesanato, mas você tinha os músicos gaúchos mesmo, tocando com a sanfona, com o violão. Era uma coisa... Eu me criei vendo essas coisas acontecer, não só no rock and roll, mas, enfim, numa música mais regional. E aí, por associação, por que não aqui, né? Não, e aí eu fico pensando, digo, aqui a gente tem uma riqueza imensa. Sim. Eu me mudei aqui para São Carlos em agosto de 91. E desde que eu cheguei aqui, eu trabalhava numa loja de som, eu sempre vi a riqueza musical da cidade, e sobretudo o rock aqui, sabe, é algo excepcional. Mas, bueno, continuando o nosso papo, eu te pergunto o seguinte, daqui até o final do ano, quais são os projetos do circuito São Carlos Rock? A gente está em fase final de negociação para levar a primeira etapa do circuito para Descalvado. E a gente conseguindo levar dia 15 agora, de setembro. Perfeito. Então a gente tem já 6 bandas que elas vão tocar... É final de semana? É um sábado. Um sábado. Vai tocar na Estação Descalvada, vai ser a 9ª etapa, a primeira fora. Em outubro a gente... E também no próximo final de semana, dia 22, a gente tem Pacto Motoclube. Perfeito. Pela segunda vez sediando uma etapa. Depois, outubro, a gente vai para Dourado, a segunda vez saindo de São Carlos, tocando com o circuito, mais 6 bandas.
E aí, novembro e dezembro, a gente ainda está negociando os lugares. Porque a gente queria poder levar mais bandas, ter mais tempo. E agora uma pergunta. O pessoal que nos assiste normalmente está envolvido com música de N formas. O sujeito chegou no evento e ele não tem uma banda ainda, mas ele quer dar uma canja com alguma banda. Existe essa possibilidade? Sim. Acontece isso? Não, ainda não aconteceu. A gente acaba fazendo um line-up para que as bandas tenham... Claro. A gente possa ter, em um curto espaço de tempo, 4 bandas. Então Certo. é 1h e 15 de palco, Claro. com troca rápida. Claro. Então tem um jogo base ali de instrumento. O pessoal vem o seu ampli, sua caixa e toca. Perfeito. Mas a gente, se o cara chega e fala, posso tocar? Entre o intervalo de uma banda e outra, a gente consegue pôr. Perfeito. É bem legal, assim, não aconteceu, mas quando acontecer vai ser bacana. sensacional. Muito Eu bom. sou entusiasta, imagina. Não, então quando eu chegar lá, eu vou pedir para dar uma canja com as Pô, bandas. eu fiquei sabendo se tem uma gaitinha, vai ser sensacional, hein? Muito bom. Nós vamos ter que encerrar esta edição, mais esta edição do Prata da Casa, porque infelizmente o tempo é o senhor de todas então, as coisas. Então vamos encerrar. Eu trouxe um regalo do circuito. É uma coisa bem bacana. A gente veio... E é o primeiro copo que vai ser entregue do circuito. Uau! Esse aqui foi... Ele tem de várias cores, é um copo legal. Lindo. Não, branco, eu sou um pacifista, o branco tá perfeito. A gente tem adesivo. Esse eu vou colocar na minha guitarra. Aqui, ó. E aí uma camiseta igual a nossa. Pô, Então são regalos do circuito para o Ronaldo. Valeu, irmão. Muito Muito bom. Putz, amei os presentes, cara. É bem muito bacana legal, mesmo. Muito o legal. copo acabou de chegar, é o primeiro que sai da caixa. É o primeiro que está na sua mão, então é bem legal. A partir das próximas etapas a gente já vai vender o pessoal, fazer parceria com os beer trucks e tudo mais. Perfeito. E aqui, ó, vou pôr na minha guitarra. Muito bem, nós estamos encerrando então essa edição. Paulo, eu te agradeço por você ter tirado aí um tempo do teu trabalho para vir dialogar conosco e com o nosso público ouvinte, não é? E para encerrar, o que o pessoal vai escutar agora? Quem que eles vão escutar nesse próximo vídeo? Agora, My Ghostly Cat é uma banda também de São Carlos com o som mais gótico. E é um pessoal também com uma pegada muito legal. Já com um clipe com música autoral, eles trabalham com música autoral. E não sei não, daqui a pouco eles estão na Europa. É uma banda com um potencial muito grande. E são meus amigos, gosto muito de ouvi-los tocar. Que massa. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição do Prata da Casa. 95,3 FM.